Muito bem, senhoras e senhores. Tudo benzinho com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Olha só, tu quer saber o que é desigualdade? Desigualdade é essa pessoinha aqui. Vim aqui fazer esse trabalho com o maior amor. O Arnaldo, o Matheus, o Lucas e a Ana produzirem, setarem esse estúdio com o maior amor. O meu amigo convidado vem de São Paulo com o maior amor. E você tá aí vendo o episódio e não tá inscrito. Pode isso? Não pode. Então, nesse momento, você já vai lá, se inscreve no canal, faz um comentáriozinho, divulga com seus amigos, deixa like, clica na sinetinha, faz tudo o que tem que fazer, porque é a tua paga para o trabalho que a gente está fazendo. Eu espero que vocês gostem. Hoje nós trouxemos aqui, ele é Vice President of FENAPEX, que é a Federação Nacional dessa indústria de mídia exterior, vice-presidente do CEPEC São Paulo, CEO da Amplilume, esportista radical, meu mais novo amigo de infância. Ladies and gentlemen, please welcome Leandro Formigoni. Salva de palmas. A torcida. Obrigado, parceirão, pelo convite. É um prazer estar aqui. Recebi esse convite com enorme satisfação e estamos aí para falar um pouquinho da mídia exterior do Brasil. Eu vou começar te fazendo uma pergunta assim, do âmbito esportivo, porque tu sabe que a minha origem também é o esporte, né? Sim, já ouvi dizer. E eu acho assim, que o esporte, ele traz alguns elementos de formação pessoal que são muito bons para o campo empresarial. Aí eu vou te perguntar, você faz esporte radical. Qual esporte radical você exatamente faz? Eu faço alguns, na verdade. A pergunta seria quais. O esporte, ele traz muita disciplina, muito regramento para a nossa vida, né? Além da qualidade física, né? Então, de esporte radical, eu pratico natação, corrida, bicicleta e tudo mais, né? Mas de radical eu sou paraquedista, já estou um pouquinho parado, mas eu tenho na média uns 120 saltos, muito bacana. Eu tenho até um amigo piloto que ele brincava comigo e falou: eu não entendo você sair de um avião com o motor funcionando com uma mochila nas costas. Eu falei, pô, não tem sentido. Mas assim... E aí é aquele paraquedas tipo parapente ou é aquele... É o retangular. Uhum. Aquele redondo acho que não existe mais, é mais para força militar, eu acho. O retangular você consegue manobrar, controlar. Então, saindo do avião a 12 mil pés, você tem uma queda de 45, 50 segundos em queda livre. 250 km/h de queda. E se for de cabeça, vai a 300. Uma vez eu tava brincando com um amigo meu, assim, vamos brincar quem bate a maior velocidade? É mesmo, cara? Aí a gente saltava uma vez, e aí quando você bateu, pô, 240, eu 260. Aí a gente subia de novo, porque você sobe e desce, tipo uma montanha-russa, várias vezes no mesmo dia. E aí a gente embicava de cabeça assim, até que um de nós bateu 302 km por hora. Cara, é muito rápido. A bochecha a pele balança toda, as pelancas, o braço. Cara, eu nunca tive coragem, velho, de fazer isso. Eu já fui lá na boca do lobo e na hora H eu falei, mano, eu não vou não. Vale a pena, viu? Vale a pena, porque quem não quiser fazer o curso, seguir um caminho de sozinho, você pode fazer um salto duplo, vai lá, você vai engatado num pessoal experiente. O pessoal que faz salto duplo, os instrutores, geralmente tem 4, 5 mil saltos na carreira deles. Então, pessoal extremamente competente. Outro esporte que eu gosto também de fazer é alta montanha. Tive em 2020 numa montanha na região de Mendonça, na Argentina, de 6 mil metros de altitude, na verdade. E semana que vem, final de agosto, estou indo para Bolívia fazer um curso de escalada em alta montanha também,
nas montanhas de lá, com geleira, glaciar. É radical mesmo, né, cara? Isso foi a vida do Cepex que te fez ficar radical, assim? Cara, olha, falar que Cidade Limpa deu muita... Trouxe muita radicalidade pra vida do cidadão, né? Porque a radicalização que teve em São Paulo, eu absorvi ela um pouquinho, acho que pra vida pessoal. Pô, cara, mas assim, o esporte... Eu fiz alguns esportes, nenhum radical. Eu fiz alguns, não, fiz praticamente tudo que tinha de esporte. Eu morava perto de um clube, que o meu pai era comodoro desse clube. É um clube pequeno lá, de um bairro lá da Ilha do Governador. E esse clube tinha essa pegada de esporte olímpico, né? Então tinha natação, judô, vôlei, basquete, futebol, tinha tudo, judô, tudo, vela. E aí eu fiz vários esportes. Ao mesmo tempo, às vezes. Saía do treino de um, ia pro treino de outro. Moleque, tô sabendo que você é muito bom no basquete, hein? Jogo basquete bem, futebol, jogo bem. Legal. Futevôlei, adquiri uns novos patos aí, Edu. Tá na conta. E aí, alguns esportes eu comecei mais coisa, mas a vida do cara que curte esporte, ele vai amar o esporte pra sempre. Então, assim, pô, cara, você tem algum filho novinho, uma filha novinha e tal, pô, vai lá, faz natação, faz o esporte individual que te dá... Total. Te dá algum preparo para você vencer a sua própria mente, o seu próprio espírito, a sua força de vontade, crescer a sua parte individual. Faz um esporte coletivo, cara, que aí te dá outra visão. Total. De, pô, você não ganha nada sozinho, você precisa do outro para que o teu time tenha esse. Então, cara, eu trago o esporte... Pra vida, né? Pra vida. Eu acho sempre que o esporte Eu também nunca foquei muito em um esporte. Eu sempre fui de praticar todos os tipos de esportes possível. Então, e é o que você falou, o esporte individual traz aquela coisa sua, assim, aquela competição. Depende só de mim, eu tenho que me esforçar, eu tenho que chegar lá. Uma natação, uma natação, contei ladrilho em piscina durante muito tempo ali, né? Então, a superação de você estar sozinho conseguir é muito bom. Assim como o coletivo, né? Joga um vôlei de praia, uma vôlei de dupla, assim. Quando você está jogando um vôlei de areia, é maravilhoso, né? Esportes de areia e tudo mais. Até o tênis está indo para areia, né? Agora é uma febre o beach tênis. Eu acho um esporte meio mondrongo, mas... É que ele assim, na beira do mar, né, cara? Pô, ele é relativamente fácil de se jogar e democrático. Você com uma raquete e uma bolinha, você tá batendo bola com alguém ali, né? Então... Interagindo. É muito bom esse lado social que o esporte traz, né? E a natação, o esporte individual, vou lá para o esporte individual, tanto o judô também me fez isso, assim, que é aceitar a tua inferioridade a um oponente. Eu contei aqui com a Justi Boleto que tinha um cara que nadava lá, a gente era molecote, ele nadava pelo Tijuca, e o cara foi campeão brasileiro, ele dominava o pico da natação, né? Ele nadava crawl, borboleta, peito, costa, medley, revezamento, ganhava tudo. Era um Michael Phelps aqui do Rio de Janeiro. E eu, invariavelmente, estava nadando numa competição, vendo os pezinhos dele assim, sabe? A espuminha do pezinho dele sempre à minha frente, cara. E eu falava, puta, o que esse cara faz, mano? Eu treino o tempo todo, me alimento, e ele me superava sempre. Aí você começa a entender os seus próprios limites. E não há nada de errado em chegar em terceiro lugar, quarto lugar num campeonato brasileiro. Um monte de gente, quarto lugar, é um prêmio, cara, não é um... Pô, fui derrotado. O cara era bom demais. E eu vejo assim, a formação psicológica de uma pessoa, se ele tiver agregado esporte individual e esporte coletivo na sua tenra infância, cara, ele leva isso pra vida. Vai envelhecer jogando tênis, jogando beach tênis, fazendo coisas. Eu comecei a surfar tarde, né, velho? Levar meu filho para surfar.
Tenho muita vontade de aprimorar o surf. Já brinquei também um pouquinho. Cara, o surf tem uma dinâmica de coletivo dentro d'água, cara, que é maneiríssimo. Tem uma coisa que acho que sai um pouco do padrão, que é aquela briga, tu é Howley, tu não é Howley. O bairrismo. Mas assim, o lance da onda, a sequência que a onda vem, entrou o swell, aí tem uma onda regular de tanto em tanto tempo, aí tem uma galera surfando, quem tá na frente, o outro não pode rabeirar. Cara, isso é uma lógica. Tem toda uma regra. Uma regra que ninguém escreveu em lugar nenhum, cara, mas todo mundo se dá bem, todo mundo curte, todo mundo sai feliz. E aí você já começa até a aprender a estudar o clima, a meteorologia, você começa a estudar outras coisas relacionadas ao esporte, nesse caso o surf, né? Em 2018 eu tive na Indonésia, em Mentawai também, com os amigos lá, ficamos lá embarcados uns 12 dias também. Como é que é o nome daquela onda lá? Tem uma onda lá que é Tiahupo. Aí é Tahiti. É Tahiti, né? Aquela que é pra baixo, assim. Ali é louco, ali é só aí o pessoal fica no barco vendo... Do ladinho, porque ela quebra assim, e aqui ela vem quebrando aqui assim, o pessoal fica aqui, do ladinho. Ela cava assim, o fundo de coral é extremamente perigoso lá, só... Quem é muito bom pra arriscar lá. Caiu... Vai tomar tem que saber cair, né? Vai tomar um prejuízo ali, se cair. Mas, irmãozão, olha só, muito obrigado por você ter vindo aí, cara. Como eu falei aqui para nossa audiência, a gente, tu tá aqui com amor no coração para fazer um episódio. A gente também vem para cá com esse objetivo de falar as histórias do nosso setor, do nosso segmento, a nossa evolução profissional. Sim. A maioria dos caras que vem aqui começaram office boy. Mais um. Como você começa lá miudinho, vai adquirindo conhecimento, vai assumindo responsabilidade. Me conta aí essa história. Você é oriundo do Letreiro Luminoso. Sim, assim como você, meu pai fundou a empresa em 1981, com ele... 42 anos. 42 anos para conta já. E aí ele com 2 sócios já mexiam com isso, já trabalhavam com isso, aí... resolveram sair e montar uma empresa deles. Então, aquela dificuldade no começo, que né? Comprar maquinário, você começar tudo do zero, é complicado, né? Mas eles foram bem felizes no começo de carreira, da vida profissional deles. Montaram uma fábrica boa em São Paulo, fabricante de luminoso, quando era acrílico ainda, né? Quem não lembra daqueles luminosos da Coca-Cola nas portas dos bares, né? São Paulo, por exemplo, era muito comum isso, né? Então eles tinham a Coca-Cola, Casas Pernambucanas, aquelas fachadas enormes. Lux Salon, aquela de lambri de alumínio. Isso, aquelas tirinhas, isso aí. E os moldes, né? A prensa, a estufa, cabine de pintura. Eu lembro que, assim, passado esse ciclo do luminoso, a gente foi... Bom, depois eu chego lá nessa história. E aí foi... Meu pai, né, a empresa veio crescendo, surfou muito bem nessa onda na década de 80, 90, economia pujante no Brasil, né? Depois de saído de uma época... O milagre econômico, né? Essa época aí já era a saída do milagre econômico. Isso, o dinheiro estava farto, o mundo progrediu. Porque a gente também sofre muito com a questão do planeta, né? Sim. E aí a gente veio surfando muito bem nessa onda da fabricação de luminosos. Mas como na nossa vida tudo é cíclico, né? Subiu, venceu, ficou bem no luminoso, só que começou a entrar numa fase de transição. Da empresa. Então começou a mudar um pouco o perfil dos negócios da empresa, né? Os sócios foram saindo pelo meio do caminho, foi ficando só meu pai, aí foi entrando meu irmão na parte administrativa da empresa, lá já no comecinho da década de 90. Vocês são quantos irmãos? Somos em 3, mas somos 2 que trabalhamos na empresa. Meu irmão Nelson também, Nelson Filho, que cuida mais hoje da parte administrativa, financeira da empresa, e eu que estou mais na parte comercial e operacional. E teu pai tá... Meu pai continua lá com 80,
tá firme e forte, presente na empresa ainda, tá lá, vai lá todo dia. Ele é o cachorro que late mais alto? A gente já dá nossas latidas, tá vendo? Mas a gente tá mais, como a gente tá mais embrenhado no mercado, a gente conhece um pouquinho mais, já tá um pouco mais à frente, então a gente acaba tendo nossas decisões, né? Então, mas quando foi lá no meio da década de 90, começou uma fase de transição da Amplilume. Começou a parte como eu disse, tudo é cíclico. O carro começou a terminar o ciclo da fabricação de luminoso e aí precisava abrir um novo ciclo. E aí meu pai conheceu algumas pessoas em São Paulo que eram da mídia exterior, que eram veículos. Nos juntamos, juntamos 5 empresas e formamos uma nova rede de empresas de outdoor, né? Porque existia outdoor, 32 folhas. Isso, 32, depois o 16, né? Porque existia a central de outdoor em São Paulo, mas era uma associação fechada que você não podia entrar, um certo monopólio, e a gente queria trabalhar também, né? Porque só eles poderiam. Então a gente começou a montar outdoor também e montamos uma nova rede, a NBO, Net Brasil Outdoor. Eu lembro. Então, meu pai foi o primeiro presidente da NBO. Então, eram 5 empresas, nós dividimos a cidade de São Paulo em 5 fatias. Uma empresa ficava incumbida de montar painéis outdoors na Zona Norte, outra na Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Centro. E aí sim a gente conseguiu ter uma cobertura. A distribuição comercial dividia para todo mundo. Exato, tinha um departamento comercial só que distribuía para todo mundo. Bacana. Então as empresas eram mais focadas na parte operacional, que era expandir e dar cobertura na cidade. E cara, começamos isso em 97. Foi quando eu entrei na empresa também. Coincidiu com o meu começo na empresa com a mudança de atividade, com o início de um novo ciclo. E aí viemos naquela... O pequeno office boy, Leandro, começou nessa época. Então, eu comecei com meu pai e naquela fase difícil, quem nunca foi pagar um boletim no cartório, né? Então eu comecei com meu pai, eu ia lá no banco, pegava o cheque administrativo, pegava o dinheiro dos emolumentos, ia no cartório, pagava o boletim no dia da graça, né? Toda aquela dificuldade de começo. E trazia até o esporte para mim, porque eu lembro que eu ia nos bancos, na avenida ali, onde tem os bancos que fazia a parte de office boy ali, eu pegava meu skatinho e ia na avenida ali percorrendo os comércios, às vezes receber de alguém, cobrar, e ia brincando ali. Foi quando eu já tinha 19 para 20 anos que eu comecei na Amplilume. E aí viemos... sabe nada, né? Quando a gente tem 19, 20 anos, da empresa... Acha que sabe, mas não sabe nada. Não sabe. E aí, na empresa, muito menos, né? A gente não sabe muita coisa da vida, mas na empresa, então, no parte... E aí você tem que começar a aprender tudo. Na época eu tinha que aprender a mexer em fax, que era novidade. Facsímile, caraca. Cara, lembra? Eu olhava para aquilo lá, falava pro meu irmão, o que é esse bicho aqui? O que é esse trem aqui? Esse discava, de repente saía um papel que você colocava do outro lado e saía ali, eu achava incrível aquilo lá. Mágico, né? Quase que. E aí, como a gente estava muito dessa associação que fizemos, a NBO, que já tinha a parte comercial, a gente se focava muito na parte operacional. Então, meu dia a dia era montar outdoor na cidade. Então, vivia isso, percorria a cidade inteira, tal. A gente chegou a ter 300 outdoor em São Paulo. Em poucos anos, até 2000. Em 3 anos, chegamos a ter 300 outdoor. Só Amplilume. A rede toda tinha uns 1.000, 1.200, 1.500 outdoor. Era muita coisa. Então, para lidar, e aí compra de material, instalação, transporte, toda a logística envolvida nesse trâmite. E eu comecei a virar o programador. Eu virei o programador dos outdoors da minha empresa. Então o pessoal do comercial solicitava, eu que fazia aquela relação, mandava para eles e ficava programando. E até por eu ter muito conhecimento da parte operacional, de rua, a gente dava muito suporte pro pessoal do comercial.
Porque o comercial falava, pô, preciso de painel próximo a tal lugar. Eu falava, é esse. Ah, e o que tem perto desse outdoor aqui? Eu falo, ó, tem esse tal comércio. Aí o comercial ia lá e vendia, né? Você era um Geofusion, né? Humano. Quase isso. Só não trazia audiência, né? Mas tinha toda a geolocalização na cabeça, né? E aí depois saía para percorrer aquela coisa louca do outdoor, que é a cola, fazer cola, buscar cartaz e... É uma história bacana o desenvolvimento do outdoor. O pessoal do outdoor melhorou muito, né? A qualidade do equipamento. Sim. Eles saíram de algumas regiões, né? Por uma questão, né, talvez econômica, talvez questão legal. Mas o outdoor é uma história, né, cara? Eles têm uma história... O 32 folhas, pô. Eu tava conversando com o Serginho Riso, nosso amigo em comum. Bacana. Pô, o cara com cartazinho penduradinho assim, já todo numeradinho. Ele vinha com a vassourinha assim, com a cola, pá, colava aquilo. É uma história. Cara, e é uma história. Então, passagem bacana disso daí, dessas folhas, que eu no começo eu não sabia muito, né? Então, teve uma vez que nós montamos uma sequência de 20 outdoors para um Extra, ia inaugurar um supermercado Extra em São Bernardo do Campo, e nós montamos 20 outdoors em 3 dias, que eu precisava montar para inauguração. E eu tava meio começo ali, eu soltei o pessoal pra rua e eu fiquei responsável por dobrar os cartazes. E ele tem toda uma sequência lógica da separação das... E eu não sabia, eu fui na minha lógica. Rapaz, eu sei que eu cheguei de madrugada lá para colar os outdoors. Eu dei os papéis para os coladores, eles começaram a colar, começou a sair tudo errado. Cara, era no meio de madrugada, a gente tendo que abrir toda aquela papelada no chão ali, tendo que renumerar. Mas você estava falando do outdoor, né? Eles evoluíram muito, eles mudaram bastante o pensamento, a forma. Eu acho que eles... E assim, eles fizeram uma história muito bacana, né? Eles são desde 77, eles já têm 40, coincidentemente o ano que eu nasci. Então temos a mesma idade, eu e a Central de Outdoor. Eu acho que está na hora deles começarem a repensar o produto deles. Porque tem lugares que, por exemplo, num centro de uma cidade, às vezes o tamanho do painel, do outdoor, ele acaba sendo um pouco grande demais, agressivo até, para determinados locais das cidades. O que eles fizeram, a padronização de tamanho, medida, comercialização, foi incrível. Eles, assim, tiveram uma sacada excelente. Mas eu acho que está na hora de eles repensarem um pouquinho o modelo de negócio deles, né? Eu não sei se você é filiado a essas entidades, a Central de Outdoor ou não, mas nós somos, e porque eles abriram, né? De uns 5, 7, 10 anos para cá, eles abriram. Eles não são mais a Central de Outdoor, o 9x3. Agora eles são uma central de mídia exterior, como um todo, né? Então, talvez até passar por um processo de rebranding para eles fosse interessante, já que eles abriram para todo o ecossistema da mídia exterior. Então hoje, quem tem painel, quem tem LED, quem é fornecedor de LED, quem é planejador, quem tem empresa de programática, tá todo mundo lá dentro. Quem tem ERP, sistemas de gestão de empresas como a nossa, tá tudo lá. O que é ótimo, você centralizar e concentrar todo mundo num lugar só, né? Mas só que tem muita gente das antigas ainda que se preocupa muito só com outdoor. Ainda a mentalidade deles é outdoor, outdoor, outdoor. Então eu acho que eles vêm passando por um processo de reformulação deles, né? O que eu acho bacana, e por isso que agora recentemente a gente até entrou no nosso mercado, como ele é gigante em questão de números, mas depende das pessoas, né? Então as associações são feitas por pessoas. Então quanto mais gente lá dentro, mais cabeça pensante, mais para frente a gente vai, né? Então... Aí Amplilume, você vem, você falou 98,
97, 98 começamos o outdoor. Eu comecei também em 98. Meu primeiro painel foi feito todo de retalho no chão da fábrica de letreiros. Pega tudo que tiver aí, vamos fazer um painel. Fizemos todo de retalho. Não tinha conhecimento nenhum, tudo feito na cabeça, assim. Vamos fazer, fizemos. E aí, a Amplilume cresce pra caramba. Eu me lembro de ter feito um rolê, eu e minha mulher, em São Paulo. Falei, vamos lá para ver o que o pessoal está fazendo. E eu via que você, Amplilume, tinha uns painéis fantásticos na cidade de São Paulo, né? Sim, a gente chegou a ter bastante painéis lá. Em 2000 nós começamos a montar painel, né? Também viemos por ter a expertise, o background da fabricação, a gente que fabricava os nossos também. Em 2000 começamos a montar, chegamos a ter 80, 100 painéis em São Paulo, além dos mais de 300 outdoor que tinha topo de prédio, em pena, a gente estava em franca expansão, né? De 2000 a 2005, 2006, pô, era crescimento vertiginoso, né? Até que veio a famigerada Lei Cidade Limpa em 2006, 2007, que acabou com um sonho de uma vida quase, cara. Titanic, né? Cara, que dureza, viu? Que barra que foi viver. Conta pra mim como é que foi. Me contaram, eu não tenho como comprovar isso, mas que foi aquele tipo de projeto de lei que foi votado assim, projeto de lei número tal, quem é contra levanta a mão, quem não é contra permaneça como está. Ninguém levantou a mão, pronto, foi aprovado. Foi mais ou menos isso daí, assim, voltando um pouquinho antes da lei, nós do CEPEX, a gente estava numa interlocução muito grande com o poder público, com a prefeitura, num sentido de organizar, melhorar o que tinha. Porque existia uma lei, a 13.525 de 2003, feita pela Marta, que era uma excelente lei. Né? As vias coletoras eram para Belezura que chamava, né? O projeto Belezura e o Tigrão, eles vieram coisa antes da lei 13.525. Ela foi o projeto Belezura foi algo que ela fez especificamente para Marginal Pinheiros. Aí depois ela fez a lei que foi para a cidade inteira, que era uma ótima lei. Só que aquele negócio, né? A falha do poder público em fiscalizar um determinado segmento permitiu que oportunistas se aproveitassem dessa brecha. Então começou a empestear São Paulo, principalmente de outdoor, mas que é algo fácil e rápido, barato de se montar, e de painéis também, né? Foi um geral. E aí a gente estava numa interlocução com a prefeitura e falou assim, vamos organizar. Fizemos um primeiro acordo com o secretário de governo, eu não lembro se era o André Matarazzo ou o Walter Feldman, onde nós fizemos um acordo com eles, vamos limpar algumas avenidas coletoras, vamos arrumar, ajustar, não limpar. Tiramos em torno de 1.000 peças, mostramos um book, tiramos fotos e comprovamos e mostramos para o poder público. Eles, legal, bacana. Porque já existia o rumor do projeto de lei Cidade Limpa. Antes que isso acontecesse, o CEPEX entrou em contato com a prefeitura tentando remediar, contornar esse problema. Houve uma primeira conversa com eles, eles gostaram, acharam bacana, estamos no caminho certo, todo mundo junto. Aí teve uma segunda etapa. Vamos então pegar outro lote de avenidas e vamos organizar essas outras avenidas. Só que no meio do caminho da conversa do segundo lote, o poder público encerrou o diálogo com nós. Que foi quando o prefeito foi lá em junho, protocolou o projeto de lei. E aí eles entraram em recesso, quando veio agosto, setembro, julho, que eles voltaram do recesso, começou toda uma batalha, entre aspas, né, da gente querer se defender. Então a gente fazia manifestações em frente às câmaras, em frente à Câmara dos Vereadores, a gente batia na porta dos vereadores para abrir um diálogo com eles, para discutir, para organizar, para assim...
Porque a Lei Cidade Limpa, de limpeza não fez nada. A única coisa que ela limpou de São Paulo foram os painéis publicitários. Porque, limpou a poluição visual. Falou, pô, a fiação, a fiarada, tá tudo lá empesteando cidade até hoje, né? Então, o mérito que eu dou para a Cidade Limpa é para quem bolou o nome, porque fez uma campanha de marketing extremamente eficiente. Favorável à aceitação pública, né? Exato. E aquele negócio que a gente sabe, teve apoio dos outros canais, das outras mídias que se interessavam. Mas o que eu falo, a Cidade Limpa, ela não teve um agente causador dela. É como um acidente de avião. Nunca é um motivo que derruba um avião. É sempre uma sequência de falhas que derrubam um avião. São Paulo não foi diferente. Foi uma sequência de fatos e atos que fizeram isso acontecer, né? E aí foi aprovado. No dia da votação, eu lembro que a votação são 55 vereadores em São Paulo. 3 não estavam no dia. Um vereador votou contra porque ele é do sindicato dos publicitários, ligado ao sindicato dos publicitários, só que os outros 51 foi unânime. Então assim, abriu o painel lá, pum, e a gente tava tudo ali nas cadeiras, no balcão, assistindo. A gente sempre acha que não vai acontecer, fala, não, é um negócio tão absurdo, tão surreal, tão irreal, fala, não, isso não é possível que isso vai realmente acontecer. Até o último minuto a gente não acreditava que... É mesmo? A gente lutou. Quando deu a votação, eu vi o placar ali, quando viu um gelo na alma, assim, você fala, putz, grilo, e agora, né? O que fazer agora, né? E aí a gente começou com as brigas judiciais, com as ações judiciais. A gente ficou praticamente 2 anos ainda lutando judicialmente contra, ganha liminar, caça liminar, vai para o tribunal, vai para Brasília. Nós tivemos processos que chegaram em Brasília. E aí, numa canetada, um ministro derrubou 52 liminares de uma vez só. Falei, não, tira da frente. Então foi uma guerra... Foi uma batalha muito intensa ali, foi uma guerra muito intensa naquela época lá, viu? E que eu vejo nesse cenário todo, na vida tudo é assim, né? Às vezes você faz algumas coisas, não tem noção nem de até onde vai a repercussão da sua ação, né? Os desdobramentos da tua ação, e nem no tempo, até onde vai no tempo o desdobramento da tua ação. Foi feito Cidade Limpa, com um nome de limpeza, né? Como se uma atividade econômica fosse uma sujeira, né? Em razão de poluição visual. A poluição visual, que é algo completamente subjetivo, porque até onde, a partir de quando você vai medir poluição da água, você sabe quantas partículas do ar, você sabe, tal, do som, mas da poluição visual você recorre a pessoal que é psicólogo, que pode afetar alguma coisa. É tudo subjetivo a questão da poluição visual. 2 minutos depois entrega a área pública para o mobiliário urbano. Então, se há uma hierarquia na prioridade do uso da mídia externa, ela deveria ser na área privada, que são as pessoas. Aí o Tesouro Municipal se apropria do direito de monopolizar o meio externo para publicidade e entrega para 2 empresas, deixando completamente de fora todos aqueles atores que participavam do setor de publicidade de São Paulo, todos, você inclusive. Sim. E entrega para 2 empresas. Essas 2 empresas, o benefício social, pô, legal, um abrigo de ônibus, é bacana você ter um abrigo de ônibus, né?
Um abrigo de ônibus é legal. A pessoa estava lá no sol, tinha aquelas plaquinhas presas no poste, aí você bota um abrigo, o cara tem onde sentar para esperar o ônibus. Qual o benefício social de um relógio? É ver hora? É ver o que... Aí agora... Temperatura. Lá tem a qualidade do ar. Oh, que benefício social. O cidadão... O pessoal agora está na moda falar da vida do consumidor, né? Que é como é que o consumidor se comporta. Aí o consumidor sai de casa, leva 20 minutos para pegar o elevador, porque demora. Sai um monte de bagulho, porque vai pegar um engarrafamento, leva maquiagem, comida, vai ficar no trânsito. E aí chega na rua, vê lá, a qualidade tá péssima do ar. Porra, que benefício social eu tô dando nisso? Né? Um MUBzinho assim. Agora tem uma galera aqui no Rio que tá fazendo, tem um aparelho de ginástica ao ar livre, e tem ali acoplado um painelzinho digital. Pô, bacana. Mas o relógio, cara, não tem nenhuma finalidade. Um MUBzinho daquele não tem nenhuma finalidade. Você vê que bacana, né? Você falou dos modais de imobiliário urbano, né? Pô, aqui no Rio, você tem diversos equipamentos de imobiliário urbano. Tem academia, tem o aparelho de ginástica, tem o relógio, tem o MUB, tem a bicicleta que tem agora, tem a plaquinha de rua, tem a banca de jornal. Olha quantos modais só do mobiliário urbano. Por que em São Paulo só 2? Né? Então, tudo é questionável em São Paulo, né? Então, mas aí, quando eu falo aqui, já em alguns episódios, citei o nome da Regina Monteiro, né? Que é a cabeça mais pensante do mundo. Ela é uma inteligência fenomenal. Nós somos reles, cidadãos que não temos nenhuma condição de confrontar. Ela diz poluição visual e benefício social. Então, pô, cara, poluição visual, aí tu entrega a área pública. A área pública, cara, qual o benefício social que a área pública você poluiu a área pública com um relógio. Pô, seria legal se eu tivesse dado a oportunidade de um prédio poder se dar manutenção oriunda do recurso de aluguel de uma empena ou de um topo de prédio, num prédio que tem vocação para publicidade. E não só em prédio, né? Nas casas, onde você coloca um poste, assim. Exatamente. O que faz mais ainda diferença o aluguel por uma casa, por uma pessoa, do que por um condomínio. Todos fazem, né? O nosso benefício social é direto, o nosso pagamento de aluguel, ele vai direto para quem... Na pessoa física lá, o cidadão está se beneficiando diretamente. E que ele já vai pegar esse dinheiro e já vai jogar na economia da cidade, porque ele vai acabar gastando. Exatamente. Fora o recolhimento tributário, de impostos, de taxas, né? Que as taxas também não eram baratas. Eu estou falando de quê de taxa? 500 milhões ano? De taxa, não, São Paulo, não sei quanto que eles pagam, mas assim... Não. Voltando... imagina as empenas, os topos de prédio, alguns painéis, alguma coisa. São Paulo admitisse hoje a volta da mídia externa na qualidade que hoje é feita a mídia externa, né? Que as gerações mudaram, a qualidade do trabalho mudou. Cara, eu arrisco dizer que nós estamos falando 500 milhões para cima. Eu acho que 500 milhões, a gente tem uma estimativa de que 500 milhões seja o faturamento das empresas de publicidade. Só a Eletromídia fatura um bica. Então, mas no Brasil inteiro, né? Sim, mas se a gente falar em São Paulo, a gente estima que assim, o faturamento das empresas de São Paulo seja algo em torno de 500 milhões a 1 bi. Então vamos começar por baixo, 500 milhões. Basicamente 30% disso a gente paga de aluguel, um custo de aluguel das empresas. Então a gente jogaria diretamente 150 milhões na economia da cidade de São Paulo. Sim. E que iriam para as pessoas... 100 milhões no Tesouro Federal e mais uns 100 milhões no Tesouro Municipal. Exato.
Exato. Para te sobrar aí 20% disso, 100 milhões desse faturamento todo. Que ficaria para as empresas. Então, assim, a gente estima, aqui eu trouxe também um estudo que o CPEX fez, um estudo propositivo para a volta da mídia exterior em área privada na cidade de São Paulo. Tem a outorga, né? A gente não... O nome taxa, outorga, é sempre um nome difícil de lidar, né? Mas a gente teria um benefício, um retorno direto para a prefeitura de em torno de 100 milhões de reais, entre imposto, taxa e outorga. Pô, então você está jogando 250 milhões na mão de quem vai gastar, né? Então, chega a ser até um pouco de egoísmo com o anunciante, porque o anunciante tem o direito de querer anunciar num grande formato na cidade de São Paulo. E eu não sei quem é contra isso. Assim, as empresas que estão hoje lá, elas não se prejudicariam se aumentasse a quantidade de peças publicitárias na cidade de São Paulo, porque há uma demanda reprimida de investimento em publicidade em São Paulo. Muita gente quer investir em publicidade e é obrigado a ficar dando dinheiro pro digital. Para as multinacionais, empresas de fora do digital, um Google, um Facebook, um Instagram, uma Meta, né? A gente está alimentando eles ao invés de alimentar o empresário local, regional. Gerador de emprego. Gerador de emprego, né? Então, assim, se a gente começar a nominar cada item, cada benefício que a cidade teria, geração de emprego qualificado, fornecedor de LED. A gente estima que cada R$1 investido em publicidade, você movimenta R$8. Então, se a gente está falando em 500 milhões, nós estamos falando em 4 bi para jogar na economia da cidade de São Paulo. Economia... Faz diferença. Faz diferença. Sabe? Sem contar o sentimento, né, de uma cidade... Pertencimento, né? Uma cidade, cara, mano, isso aqui tá funcionando. Uma coisa que me incomoda muito é... Cara, um anunciante regional, o esforço de mídia dele, ele é contado na unha. É diferente de você pegar o anúncio de uma empresa gigante, você pegar uma verba de mídia na empresa dessa, ela vai alocar, vai ali, vai no online, vai no meio externo, vai pra TV, mas o regional, o restaurante, a escola, a faculdade ali regional, esse cara, ele fica muito restrito de como anunciar, vai parar no elevador, vai parar sei lá onde. Mas também elevador se atinge assim, elevador é questionável, porque assim, quantos elevadores você precisa ter para impactar a mesma quantidade de pessoas de um grande formato? Exatamente. Aí tudo bem, você vai fazer uma escola num bairro, quer fazer propaganda naquele bairro. Que não tem prédio, não tem elevador. E vai atingir só 10, 20, 30 prédios ali da região, sendo que uma peça de mídia exterior de grande formato atingiria todo mundo numa grande avenida. Exatamente. Sabe? Eu fiquei muito contente ontem aqui no Rio, eu rodando, vim ontem para dar uma geral na cidade, para dar uma rodada, e vi como é totalmente factível o mobiliário urbano e o grande formato conviverem perfeitamente, em paz, em harmonia, né? Você traz riqueza para a cidade, você traz credibilidade para o anunciante. O grande formato não tem como tirar a credibilidade que ele traz para o anunciante, para a marca do anunciante. E o cliente regional, o exibidor, ele é o maior prejudicado com a falta de opções. É o que eu falo. Não é que assim, se abrir a área privada para publicidade vai tirar de quem está do mobiliário urbano. Pelo contrário, existe um outro bolo, uma outra pizza. Eles já estão comendo de uma pizza aqui né, fatiada em 2 empresas, 4 para você e 4 para mim. Tem uma outra fatia, uma outra pizza inteira que ia ser distribuída. E a gente vai somar. Se a gente falar
Investimento publicitário no Brasil, 22 bi. No OH são 2,2 bi o nosso share. Isso é o que se levanta, né? Estima-se que esse número vai mais longe. Seja 3 vezes maior. Existe uma... Falando de 7 bi. 6 bi. São Paulo traria... Voltando São Paulo e o reflexo que ele traz, porque quando acabou São Paulo, refletiu no Brasil inteiro. Exatamente. Se voltar São Paulo, vai refletir no Brasil inteiro. Então nós estamos falando aí em 7, 8, sabe-se lá quando, podendo chegar em 10 bi. Pô, 10 bi é 1% do PIB do Brasil. A gente tem a gente faz parte de um mercado que movimenta um dinheiro relativo a 1% do PIB do Brasil, que é de 10 tri. Sabe? Então a gente é um mercado relevante. Tem o agro, tem o automobilístico, e tem o futebol, o esporte, e tem o OH que traz muito dinheiro para a economia brasileira, né? Então tem uma demanda reprimida aí, ávida para querer votar. E assim tá São Paulo aqui no meio e todo o entorno funcionando normalmente. Os grandes formatos. Vocês devem ter feito esse movimento, né? De sair da cidade de São Paulo, foi para as cidades vizinhas. Nosso primeiro movimento, quando a gente conseguiu esfriar um pouquinho a cabeça, depois de Cidade Limpa, sentar, absorver a pancada, assim, 90% do nosso faturamento estava em São Paulo. A gente já tinha uma operação numa cidade do litoral de São Paulo, em São Vicente. Só que ela é extremamente pequena perto de São Paulo. Então nós perdemos de um dia para o outro, assim, foi exatamente de um dia para o outro. Assim, dia 31 foi aprovado. Ela foi aprovada em setembro, outubro de 2006, a lei, com início de vigência 1 de janeiro de 2007. Então você tinha 3 meses para tirar tudo da rua. Pô, como você tirar 100, 200, 300 equipamentos da rua? É dinheiro. E sem faturar nada. Então, o nosso primeiro movimento, depois de absorver essa pancada toda, foi para as rodovias. O mercado publicitário nas rodovias de São Paulo ele é muito forte, ele é muito pujante. Porque conecta grandes cidades, por exemplo, São Paulo, Campinas, São Paulo pela Anhanguera Bandeirantes, São Paulo, Sorocaba, pela Castelo Raposo, São Paulo, Litoral, Anchieta Imigrantes, São Paulo, Rio, Dutra, Carvalho Pinto. Então ele é muito pujante. Então nosso primeiro movimento foi ir para as rodovias. Só que aquele negócio, o painel que você tinha em São Paulo não servia na rodovia. Então toca reformar todo um trabalho, aí você vai lá, monta um. Mês que vem você monta mais um. Mês que vem você monta mais... Cara, é de grão em grão, né? A gente... É um degrauzinho por vez. Foi de grão em grão. Pecinha por pecinha. Cara, foram 7, 8 anos duros, que teve que ter muita resiliência, muita garra, muita disciplina, muita luta. Cinto apertado total, contando moeda, né? Porque na época você contava moeda, porque você não tinha faturamento. E você vai pegar dinheiro em banco, é caro. Depois você monta o painel para ficar o banco de sócio. Então, é uma matemática complicada. Foram 7, 8 anos complicados. Aí nós passamos por um momento que demos uma estabilizada, conseguimos alcançar um patamar legal de novo, bacana. Falei, não, dá para respirar de novo. Vamos sentar de novo, pôr as cartas na mesa e vamos pensar para onde nós vamos. De repente, em 2018... apareceu uma oportunidade, uma grande empresa, uma multinacional, colocou seu inventário à venda. JC Decor. Cara, conta isso que eu tô curioso pra saber. Janzinho vendeu a empresa, um pedaço lá pra vocês. Então, a JC ela é muito focada no transporte e no mobiliário urbano. E eu não sei porque no grande formato era uma operação que eles não estavam sabendo lidar.
né? Não estavam conseguindo tocar. Foi inclusive, eu estava voltando da Indonésia, fiz uma escala em Dubai, que eu ia ficar lá 24 horas na cidade, aproveitar dar uma volta e tal. Mas já estava cansado, tal, já estava quase que arrependido de fazer essa escala. Quando eu chego no aeroporto, eu recebo uma mensagem do pessoal da JC, falou: nós estamos oferecendo para o mercado, para diversas empresas, você é uma das empresas que nós estamos oferecendo, e queria saber se você tem interesse em participar da concorrência da compra dos painéis. Eu falei: opa, claro, né, que tem interesse. Ele falou assim: só que é uma coisa que tem que ser rápida. Isso era finalzinho de setembro, comecinho de outubro. De que ano? 2018. Agora, recente. Agora, recente. E eles estavam vendendo justamente Sorocaba, que é uma praça do interior, uma praça muito grande, e o entorno de São Paulo, que é Santo André, São Bernardo e Guarulhos, que é o ABC, né? O entorno de São Paulo, que assim, São Paulo são 12 milhões de habitantes, que é um absurdo de gente. Somando o entorno, somos 20 milhões de habitantes lá. Então só ali tem 8 milhões de pessoas, né? Aí eu vi a urgência do negócio, eu fui no balcão da companhia aérea, falei: cancela, antecipa a minha viagem, que eu quero voltar agora pro Brasil. E falei pro rapaz, me manda o e-mail, que eu, quando chegar no Brasil, eu vejo. Cheguei em São Paulo, antes de ir para casa, eu já dei uma passadinha no escritório, já dei uma olhadinha no e-mail, tava lá, imprimi o relatório, fui para casa e começaram as negociações de compra. E as ofertas, todo mundo, as outras empresas oferecendo também. E nós fizemos a nossa proposta. E felizmente nós somos vencedores. E aí que veio mais um desafio. Quantas peças? Então, foram 150 peças. Só. E eu já tinha, e é interessante, eu tinha 150. Então, e eles queriam fazer a passagem do bastão dia 1 de novembro. Um mês depois, 20 dias depois. Então, assim, foi um processo muito rápido. E aí veio um outro desafio. Que assim, você conseguir dobrar o tamanho da sua empresa de uma hora para outra, e mantendo a qualidade e assumindo toda essa responsabilidade. Porque, são 150 painéis, né? Não são 10, 15, 20. Ia dobrar. Então, lá no meio do mês, ficamos sabendo que a gente fomos vencedores da proposta. Vieram dois sentimentos na hora, um de alegria e um de desespero. O inventário estava em bom estado? Estava em bom estado, peças de excelente qualidade, padrão JC, isso não tem localização, tudo, né? Então, aí foi a correria de contratar pessoas, comprar equipamentos, contratar aumentar o departamento comercial. Tivemos que estruturar o administrativo, né? Você tem que estruturar tudo isso, né? E aí passamos 2019 praticamente organizando a casa, vendo o inventário que era bacana, que não era, renegociando contratos, tirando peças que não eram tão rentáveis. Então você começa a afunilar, fazer um trabalho de estratégia na empresa para torná-la rentável. Falei, se a JC não conseguiu rentabilizar o negócio, eu vou ter que me esforçar muito para conseguir rentabilizar, né? Então foi uma correria muito grande. Em 2019 nós passamos o ano inteirinho estudando o que a gente tinha comprado, que a gente não conhecia. Eu não trabalhava em mercados regionais com painéis urbanos. Eu tinha só rodovia, que é outro mercado. Não parece, mas é um mercado... assim como o mobiliário urbano, a gente tem vários tipos o outdoor. Você trabalhar um outdoor, a venda de um outdoor é extremamente diferente de você trabalhar a venda de um front light, de um LED. Então tivemos que aprender tudo isso. E em 2020 o que acontece? A pandemia. Então a gente, com
quantidade enorme de painéis, tudo, chega a pandemia. Cara, outra montanha para subir na nossa vida ali, assim, tipo, se contar quantos obstáculos nós tivemos ao longo da vida ali, da profissional, foi muito complicado. E 2020, pô, sofremos como todo mundo sofreu, todo mundo do mundo inteiro sofreu, né? Não fomos diferentes. 2021, e a partir de 2022 a gente conseguiu começar a ter mais clareza das coisas, né? Começou o mercado a voltar, o mercado é pujante no Brasil, o OH vem vindo de bem a melhor. O OH entrega, né? Então... O pessoal ficou travado dentro de casa e tudo. Quando o pessoal foi para a rua, o OH estava lá. O OH entrega resultado, né? Exato. E aí todo mundo estava ávido por querer retomar a economia, né? E o OH ajudou muito a economia a voltar. Pô, a gente teve nossas ações sociais. A gente, na época... fazia anúncio, compra no seu mercado local, você agradava o teu cliente que foi teu parceiro ali durante todo aquele tempo, você fala, não, deixa lá, não vou te cobrar. Mas também entrou todo um trabalho de você renegociar os contratos de locação também, né? Era mais de 100 e poucos contratos que a gente teve que administrar, né? Então a gente teve que ter um trabalho... todos nós, né? Uma gestão ali muito apurada naquele período para conseguir superar esse desafio, né? E aí, cara, você chega nessa 2023, nós estamos agora em... Aí 2021, 2022, a gente, eu e meu irmão, a gente senta lá, vamos traçar umas metas, começar a fazer planejamento estratégico da empresa, né? Então... a gente colocou um desafio para o nosso departamento comercial, falou, a gente quer crescer a níveis chineses. 2 dias. No mínimo. Então a gente vem crescendo em faturamento e a gente colocou um desafio para ele, falou, nós vamos crescer o faturamento com o mesmo inventário. Então... porque é fácil você colocar mais inventário, você naturalmente cresce o faturamento. Então, nossa intenção era crescer o faturamento com o mesmo inventário. Então, colocamos lá 12% de aumento. Aí o comercial vai lá em 2022, 14%. Falei, caramba. Então, 2023, vamos colocar mais 12%. Pô, nós estamos em julho, agosto agora. Já batemos a meta do ano. Então, o pessoal do departamento comercial lá está fazendo um trabalho incrível. Time grande o teu comercial? A gente tem uma gerente comercial, tem mais 3 pessoas abaixo dela, tem a Gisele, que é a nossa gerente, tem o Wagner, tem a Vânia, que fazem um trabalho excelente de campo, de atendimento, e também não posso deixar de falar do pessoal do operacional, né? Porque assim... se o operacional não entregar o que o comercial vendeu, que credibilidade que nós vamos ter, né? Então, é uma sintonia muito grande que tem o comercial com o operacional para conseguir entregar os resultados que a gente propõe para eles. E você vê 2023, eu estava falando, você chega em 2023, olha para trás e porra... passamos por cima daquelas 2 montanhas lá atrás. É tipo escalar a montanha e descer ela do outro lado, né? Aí quando chega do outro lado, tem outra montanha, né? E agora escalar e ficar lá em cima, né? Agora você tá ali no platôzão. No platôzão. Isso é legal, né? Porque isso fortalece a vida, cara. Aquela máxima, né? Porque no mato engorda, né? Fortalece, né, cara? A gente sofre. Quanto mais você sofre, mais aprendizado você vai acumulando, você vai buscando alternativas, a tua capacidade de visão, né? De enxergar as coisas, novas oportunidades, melhorar os aspectos da empresa, né? Eu costumo dizer que time que está ganhando... não se preocupa muito com os detalhes, né? O time que tá perdendo se preocupa. Pô, não, aquele cara ali, ele cruzou porque tu não chegou ali 2 passinhos pra frente.
E quando tá ganhando, pô, o cara não tá nem aí pra ele. Mas aí é que é a diferença. Quando tá ganhando, você precisa continuar olhando pro detalhe. Exatamente. Porque aí é que vai fazer a diferença. Exatamente. E te manter no topo. Porque se você parar de olhar os detalhes, inevitavelmente você vai entrar num outro ciclo. Alguém vai passar a sua frente. Alguém vai olhar o detalhe por você. Não. Teve um processo também muito interessante no meio do caminho aí, de quando a gente... do Cidade Limpa, que viemos retomando e tal. Quando a gente chegou num patamar legal de bacana, a gente resolveu, meu pai, o incansável, lá em 2011, ele falou, pô, vamos abrir mais um negócio? Eu falei, pai, mas o quê, né? O que você tá... Não, vamos abrir uma gráfica. Pô, a gente já tem os painéis. A gente já vende a lona pro painel. Vamos fazer uma venda casada. Então, meu pai falou, pô... colocou a sementinha lá na cabeça minha, do meu irmão, falou, não, vamos montar uma gráfica. E aí a gente resolveu montar uma gráfica especializada em impressão de grande formato, que é o nosso core hoje, né? O nosso business core é o grande formato. Então, desde 2011 também, nessa fase toda aí, a gente aproveitou e montou essa empresa para... imprimir o material. Exato. E aí, como a gente tem bastante relacionamento, a gente acaba imprimindo para os amigos também, para os colegas, para os parceiros. É amigo, parceiro, concorrente, né? Mas tá tudo sentado na mesma mesa, né? Os nossos concorrentes, né? Que a gente ainda bem, a gente se dá muito bem, a gente transita bem com os nossos colegas lá de São Paulo, né? A gente conseguiu fazer uma amizade bem grande, um círculo de amizades bem grande em São Paulo, até por conta do CEPEX, né? Que a gente se reúne lá, independente de propósitos individuais. Quando a gente senta no CEPEX, a gente está com um propósito único, coletivo, que é cuidar da categoria, né? A gente, lá no CEPEX, a gente lida muito com o poder público, né? E depois que teve o problema em São Paulo da Cidade Limpa, esse problema começou a se espalhar para todos os municípios vizinhos, todo mundo queria copiar, achando que era uma grande ideia, achando que, nossa, descobri o novo pote vai dar a mesma repercussão que deu, porque aquilo ali deu uma repercussão que projetou o nome das pessoas ali do poder público envolvidas naquilo, aquelas pessoas tiveram o seu nome alçado lá, pô, que genial esse cara, olha o que ele fez. E aí muita gente de municípios menores fala, pô, vou fazer isso também que vai dar um bom para mim aqui. Mas é aquilo que eu volto a falar, você não sabe o mal até onde ele vai, cara, sabe? Tanto no aspecto de a distância que aquele mal chega, quanto quanto tempo aquele mal dura. Pô, nós já estamos com 16 anos de Cidade Limpa. 16 anos. Essa é a idade da minha filha. Minha filha nasceu nesse turbilhão aí, cara. Porra. Eu falo assim, um prédio, eu tive aqui com o Márcio Valbo. Aí ele fala, pô, tinha uma empena ali na Paulista, um puta de um prédio bacana pra caramba, que eu tinha uma empena maravilhosa. Eu perguntei a ele, vem cá, se aquela empena fosse autorizada hoje, como é que estaria a tua venda? Pô, teria fila de anunciantes para entrar ali. E a empena continua lá ou o prédio... Derrubaram o prédio. Não, a empena continua lá. Eu arrisco a dizer que essa empena hoje ela está cinza, o prédio está emitindo boletinha de cota extra para dividir despesa, a manutenção, aí pô, quebrou ali, não faz uma obra, não faz um serviço de melhoria. Por que não voltar, né? E aí eu vou entrar agora no próximo tema. Bora lá. Que a gente falou, olhou para trás e falou para trás. Porra, o que aconteceu? Nós falamos agora daqui para frente, o que vai acontecer? Eu tenho falado aqui nos episódios, conclamado a nossa classe de pessoal que lida com esse universo da mídia externa. Cara, eu sou carioca, eu tô no Rio, você que tá em São Paulo. E eu fico pilhando. Porra, cara, vamos bater nessa tecla, vamos repetir, vamos ficar fazendo barulho, panela, vamos lá, bater panela, vamos embora, falar. Eu imagino que hoje
a composição da Câmara Municipal Paulista, lá, os 55 vereadores, não são os mesmos que estavam lá naquela época. Certamente alguém que, pô, o que é que esse cara tá falando? Nós precisamos falar, nós precisamos interagir com eles, falar de novo. Daí, o ano que vem tem de novo eleição, vai renovar alguma parte dessa Câmara mais uma vez. Talvez o executivo, o prefeito mude, talvez continue. Whatever. A Casa Legislativa lá, ela precisa estar sendo impactada pelo nosso coisa. Eu queria trocar essa ideia contigo nesse sentido. O que nós vamos fazer, Leandro? Cara, o CEPEX tem feito muita coisa em São Paulo. Essa foi a primeira pergunta que nós fizemos depois, lá em 2007, 2008, depois daquela briga judicial e tal. Pô, precisamos procurar o poder público, o poder legislativo, os vereadores, os políticos, para reverter essa situação. Pô, mas peraí, o que nós vamos apresentar para eles? Então a gente entrou num caminho, assim, vamos preparar alguma coisa para entregar para eles, até sugerido por um dos nossos diretores lá, o Rodolfo, que insistiu muito, e encabeçado pelo Luiz Fernando Rodovalho, que era o presidente à época. Duas pessoas incríveis que agregam muito para o nosso mercado, juntamente com o Wilson, que é nosso diretor executivo. Então começamos e um grupo de trabalho de outros empresários, montamos um grupo de trabalho e começamos a pensar, pô, o que seria bacana voltar para São Paulo? E aí chamamos o Sérgio Riso, que nos deu um apoio muito grande, e trouxemos também um economista. Então, e disso tudo saiu esse projeto aqui, saiu esse livro aqui, ó, que eu em primeira mão estou mostrando para você aqui, que é um estudo propositivo para a inserção da publicidade exterior em espaço privado na cidade de São Paulo. 2017. Desde 2017 a gente já tem esse trabalho pronto. Chegamos a apresentar para diversos políticos, tivemos inclusive com o Bruno Covas, então vice-prefeito à época, que infelizmente, óbvio, passou dessa para outra. E isso tudo aqui, ele remete a duas situações. Primeiro, o painel, pensamos em algo uniforme, um painel pequeno, em área privada, e só com uma tecnologia. Então, assim, vamos só colocar painéis de LED de até 18 metros quadrados. Assim, em 17 já estava pensando em digital. Em digital. E aí, como o mote principal era poluição, assim, vamos colocar uma rarefação de 1 quilômetro a cada peça. Então você pode colocar uma peça aqui, depois de 1 quilômetro você pode colocar outra. Mais até do que os relógios do mobiliário urbano e dos abrigos de ônibus. Para não ter... Sabe quantos pontos seriam possíveis? 3.000. 2.000. Cara, eu chuto bem pra caramba. Eu e Petkovic, ó, pau! Pô, tem tanta avenida em São Paulo que seria possível fazer isso, e isso desde o centro até periferia, dando capilaridade e cobertura. É isso que eu falo, velho. Pô, cara, a periferia. Nós estamos vivendo, pô, bonitão. Eu acho legal, cara. Eu vi a Ana Célia com Alex Warrior. Numa entrevista lá com a Regina Augusto no Sempre. Pô, eu acho legal, pô, fazer um trabalho bacana no centro. Eu acho legal pra caramba. Mas eles não conseguem, cara. Eles não conseguem entregar. Não é por culpa deles, é que o mercado ele é grande. Ele tem que ser absorvido de uma outra forma e eles não vão conseguir entregar. Pô, você tem que entrar lá, entendeu? Exato. Hoje entra na comunidade, entra o outdoor social completamente marginal, vamos dizer assim, né? As margens da lei. As margens da lei, entendeu? Entra lá, por quê? Porque esse é o benefício, a senhorinha lá, você bota o seu outdoorzinho, ela compra o seu gásinho de cozinha. Eu lembro em 2006, quando eu estava tirando as peças, eu tinha um outdoor numa casa da Dona Francisca, tinha o cachorrinho. Tem nome a pessoa. Pipoca, né? Ela tinha o Pipoca que ficava gritando, ela, Pipoca, sai daqui, quando eu ia falar com ela. E eu fui dar a notícia para ela que eu precisava tirar o painel por conta da Lei Cidade Limpa. E ela, assim,
faltou se ajoelhar para implorar, para não tirar, porque ela dependia daquele dinheiro para comprar o remédio. Exatamente. E assim, não foi uma situação, não, foram inúmeras. Essa pessoa ficou desamparada. E é o dinheiro, é essa nossa parte social que a gente entrega direto na mão da pessoa, que não tem mais. E essa pessoa vai comprar um remédio numa farmácia, que vai vender o seu remédio e vai recolher imposto lá também. E a farmacêutica... vai comprar embalagem, vai comprar não sei o quê. E a farmacêutica vai vender mais. Então a gente falou, é uma cadeia tão gigante que a gente movimenta. E aí os pequenos 18 metros, LED, e davam... Com a rarefação. Esse é o ponto 1, né? O ponto 2 é o que também todo mundo fala e todo mundo almeja, todo mundo deseja, todo mundo quer, a nossa Times Square. Por que Times Square é conhecida mundialmente? Única e exclusivamente por conta dos painéis. Se não fosse os painéis que tem... São Paulo cabia bem. Eu vou chegar lá. Se não fosse os painéis da Times Square... ninguém conheceria a Times. Seria uma outra praça como qualquer outra que tem aos montes em Manhattan. Agora, por que não ter a Paulista Square? Que seria onde? Pode ser, a gente mapeou alguns locais e que poderia ser, inclusive, na Avenida Paulista. Você imagina você pegar a Avenida Paulista, pega um trecho ali de, por exemplo, 2 quarteirões, entroncamento da Rebouças com a Consolação, que tem toda uma área ali onde você pode ficar dentro, assim. Você imagina você liberar painéis naqueles edifícios e, por exemplo, às 8 da noite, um determinado horário do dia, fazer um show de luzes, tocar uma música e aqueles painéis todos sincronizados, fazendo um desenho, tira a publicidade naquele 1 minuto e faz um show de luzes. Por exemplo, como é em Hong Kong, tem aquela show de luz na Baía de Hong Kong. Então, e isso a gente chamou como zona de interesse turístico. Está nesse projeto. Está nesse projeto aqui. Depois a gente pode olhar com mais calma, mais minuciosamente. Você tem isso aqui digital? Devemos ter, sim. Devemos ter, sim. Lá, com certeza temos. Aí você imagina... Já estou aproveitando aqui a lançar aqui com a sua audiência qualificada aqui, lançar o projeto Paulista Square. Para a gente ter isso daí, essa zona de interesse turístico, já não é mais nem publicitário, ele vira turístico, assim como o Times Square. Você imagina a demanda... A internacional disso, cara. Todo mundo vai querer tirar uma foto e postar... Essa zona de interesse turístico da publicidade elevaria o nome da cidade de São Paulo, distribuída mundialmente, sabe? Nós estamos falando da 5ª maior cidade do mundo em questão de população. Eu tive a oportunidade de estar em Portugal no Congresso Mundial da Organização Mundial de OH, que teve agora em junho, em Lisboa. A gente começava a conversar com os empresários, com as pessoas de outros países. Quando você falava assim, pô, sou de São Paulo, pô, São Paulo é grande. Quantos habitantes lá? 12 milhões. Todo mundo arregalava o olho. Pô, você mora numa cidade de 12 milhões de habitantes? Aí eles perguntavam assim, mas o que tem de publicidade lá? Aí eu falei, ó, só tem isso e isso. Aí eles olhavam com uma cara estranha assim, mas por quê que só tem isso? Não dá para explicar isso. Nesse momento eu vi um silêncio porque eu não conseguia explicar isso daí. Como que você vai explicar para um estrangeiro que na 5ª maior cidade do mundo em população não tem grande formato, não tem a publicidade em massa, que é assim, até falavam no acúmulo de peças. Pô, Times Square nada mais é que um acúmulo geral de painéis ali, um apinhamento de painéis, e que isso traz a beleza do lugar. Não estou dizendo que isso tem que ser replicado em toda a cidade, mas se você pegar um ponto de interesse turístico e fazer um projeto desse... Inclusive, todo esse aparelhamento de equipamento provavelmente serão todos digitais, né? Porque hoje tudo é digital.
esse próprio aparelhamento, o resultado econômico disso aí pode ser revertido para a própria região, melhoria de qualidade viária, segurança. São Paulo não tem problema nenhum. Então, com esse nosso projeto, a gente criou o Fundo da Paisagem Urbana. Nós fizemos uma metodologia que nós conseguimos mensurar o quanto vale, porque o IPTU é baseado em cima do valor do imóvel. O IPVA é baseado em cima do valor do automóvel. E a questão visual, como que você consegue mensurar a paisagem urbana? Então nós criamos uma metodologia que a gente conseguiu mensurar, colocar um valor por metro quadrado da paisagem urbana e criamos um fundo da paisagem urbana, onde esse dinheiro vai ser revertido para a paisagem urbana. Inclusive, por exemplo, enterrar os fios. Pô, aquela fiarada que tem nas avenidas lá. Pô. Cara, o fio eu acho que é até secundário, cara. Eu vi o Dória, o João Dória, seu ex-prefeito. Sim. Eu vi o João Dória falando que entregou. Não sei se foi a cidade ou se foi o estado, porque ele foi governador, né? Foi prefeito. Ele saiu para governador. Ele foi governador, sim. Governador. Sim. Ele saiu para presidente. Eu tô na dúvida agora. Ele falando que aumentou 3% da cobertura vegetal nativa de São Paulo. Cara, 3% de cobertura vegetal, você está falando meio ambiente. Total, esse é total. Captura de CO2, qualidade hídrica, qualidade de clima. 3%. Esse fundo aí... Fundo da paisagem urbana. Porra, ele podia estar... atrelado a isso, por exemplo. Vamos replantar. Ao meio ambiente. Vamos replantar tudo, vamos criar condições. Você conhece o Visconde de Mauá? Conheço. Cara, esse Visconde de Mauá hoje é um lugar lindo. A mata tomou conta de novo. A qualidade do ar é 200% de qualidade do ar. Brinquei aqui com o relógio dos amigos lá, né? Qualidade do ar. Aí o cara vai falar, a jornada do consumidor, a jornada do consumidor, uma pose da mão, cabelo aqui, a jornada do consumidor, isso é lindo, mas o cara chega lá, a jornada do consumidor é um inferno, velho. Essa que é a verdade, cara. Você falou em poluição do ar, você falou uma coisa muito interessante agora. A China, Hong Kong, Beijing, lá não lembro exatamente qual cidade, a questão de 20 anos atrás, eles sofriam com um problema grave de poluição. Então eles andavam tudo de máscara. Né? Naturalmente eles andavam de máscara por conta da poluição. Se a gente for fazer um paralelo... Olha só. Opa. Presença ilustre aqui. Ana Cerise. Vem cá, Ana. Apareça aqui, dá um oi para nossa audiência. Ó, essa aqui é a craque Pelé da nossa rede social. Tá chegando devagarinho. Tentando não fazer... Eu tava retomando aqui da poluição. Da poluição do ar. Todo mundo fala assim, poluição visual em São Paulo, vamos acabar com a publicidade exterior. Imagina se a China, Hong Kong, resolvesse fazer isso com a poluição. O que eles iam ter que fazer? Tirar toda a população da cidade de Hong Kong, deixar lá durante alguns anos ninguém transitando de carro, nenhuma fábrica funcionando, sei que lá, para conseguir limpar o ar e depois colocar a população de volta. Não foi isso que eles fizeram. Eles conseguiram resolver o problema com a população lá. Então, por que a gente não conseguiu resolver o problema, teoricamente, da poluição visual que tanto se fala, com os painéis ainda na cidade, em São Paulo? Não precisava ter tirado. Foi uma onipresença, uma ausência do poder público, o grande causador do Cidade Limpa, que permitiu a dita poluição que tanto usam de motivo para ter exterminado a publicidade em São Paulo. Então, eu faço esse paralelo que não precisava ter tirado tudo para limpar, teoricamente limpar. Assim como eles não fizeram, eles não tiraram a população de Hong Kong para limpar o ar, eles limparam o ar com a população lá.
Então, quando o poder público quer fazer algo eficiente, eles fazem. É que eles não quiseram fazer em São Paulo, vamos ser claros. Teve um pequeno viés político lá. Mas vem cá, aí você tem esse projeto de 2017. E como é que tá essa interlocução lá com... A gente tem tentado contatos com o poder público, com... O executivo, cara. O executivo... Não vai dar em nada. No executivo não vai dar em nada. Isso aí... Até o Dória, quando era prefeito, ele tentou voltar e não conseguiu, né? Ele queria fazer ele tinha um projeto das marginais, de colocar as publicidade na marginal e reverter para a obra das pontes. Porque as pontes que passam por cima do Rio Tietê, por exemplo, do Rio Pinheiros, precisavam de uma manutenção. Então era um dinheiro na fonte, direto. O que arrecada aqui, gasta aqui. Carimbado. Também não conseguiu. Então, até queria aproveitar a audiência aqui extremamente qualificada e o alcance que esse programa tem, como você disse, a conclamar a sociedade civil, a população. A população, vocês querem a volta da mídia exterior em São Paulo? Vamos criar uma hashtag, alguma coisa, um grupo. Aí, Aninha, tá ouvindo aí? Tá vendo? Ajuda a gente a criar uma hashtag, Aninha. Volta volta do grande formato em São Paulo. Então chamar a população... Eu tenho uma pergunta melhor, cara. Você acha... O OH é uma atividade econômica. Ela, como qualquer outra, ela deveria ser respeitada como qualquer outra. Me causa muita estranheza, assim, quando o poder concedente, ele te nega alguma coisa em razão de uma suposta melhoria que ninguém pediu. E aí, a mídia externa, ela tem capacidade... Pô, acabei de falar contigo aqui do negócio da cobertura vegetal nativa, né? Você falou aí das pontes do Rio, o próprio Rio. Tá limpão? Tá limpão nada. Pega um copo d'água ali e olha que você vai ver que não tá limpão. Então, a cidade precisa de recurso, precisa de pessoas, precisa de... Então, talvez fosse uma pergunta assim, qual tipo de poluição? Por exemplo, poluição... Você sabia que tem lona impressa com material, um pigmento que captura CO2? Essa é novidade para mim. Tem. Que bacana. Você sabia que tem empresas que anunciam, e no mote do seu anúncio, a empresa, ela quer que tenha um benefício social? Então. Tem algumas. O cara vai se colocar. É bacana, se eu vou anunciar, vou gastar o meu dinheiro lá com anúncio, vou repercutir a minha mensagem, a minha comunicação e vou deixar um legado de benefício para a população dessa forma, daquela forma, até o enterramento do cabo elétrico. Sim. Então a gente devia pensar assim, pensar maior, pensar no sentido de... A gente ficou falando de poluição visual, que é uma coisa completamente subjetiva. Exato. O ar tá bom? Então, vamos se questionar, se o meu painel... Agora mesmo eu tô com um projeto aí de um painel todo vivo, de verde. Sim. Eu tô desenhando esse projeto. É um projeto verde, cara. Então, pessoas, cara, quanta creche, quanta escola, quanto gente de comunidade precisando. É o que eu falo, a gente precisa trazer a população, levar essa discussão para a população, para ver o que a população quer. E eu tenho certeza que se fizer uma pesquisa, ela vai ser favorável à volta da mídia exterior. E a gente tem que trazer não só a população, como as entidades de classe do nosso setor, a ABA, a ABAP. Será que se eles fizerem um estudo com os clientes, os anunciantes, o que você acha da volta do grande formato em São Paulo? O que você acha de uma Paulista Square? Eu tenho certeza que 99% dos anunciantes vão falar, eu sou favorável. Perguntar pro cara assim, você que tá aqui no relógio, você gostaria de estar aqui no relógio e no topo do prédio, ali do lado, ou na empena do prédio? O impacto
visual que o grande formato traz para o anunciante e a credibilidade, só o grande formato traz, né? Então, a gente tem que juntar esse tripé: a população, as entidades envolvidas, tanto dos exibidores quanto dos anunciantes, e o poder público, os políticos, a classe política. Você imagina, você falou agora há pouco, a repercussão que quem fez a Cidade Limpa ganhou fazendo a Cidade Limpa. Já imaginou um político sendo responsável de fazer um projeto de lei com o seu nome, deixando uma Paulista Square? Eu já adotei esse nome aqui. Vamos melhorar esse nome, né? Tudo bem. Vamos melhorar esse nome. Mas Por enquanto, deixa esse nome. Já pensou o político deixar esse legado para a cidade de São Paulo? Total. Onde a pessoa vai lá instagramar a sua vida lá, aqui onde é que eu tô. Pô, aí o benefício, assim, a grandeza do nome, assim, e assim, não é um retorno que vai ficar 1, 2 anos. Você vai deixar para a história. Uhum. Então você vai deixar você político pode deixar o seu nome gravado na história da cidade de São Paulo, encabeçando um projeto desse. Para a volta da mídia exterior, de uma zona de interesse turístico de OH. Até mesmo quem fez a Lei Cidade Limpa pode encabeçar isso. Já teve uma quebra, né, de paradigma lá atrás de como era a publicidade exterior em São Paulo. Durante 17 anos está num patamar que para uns está bom, para a maioria não, e isso pode trazer a cidade de São Paulo para outro patamar no OH e uma repercussão mundial. Então, conclamo aqui a classe política, os vereadores de São Paulo, para que entendam a grandiosidade, a importância, a relevância e a grandiosidade do OH, de uma zona de interesse turístico do OH em São Paulo, para encabeçar um projeto de lei. E quem tiver interesse, que procure o CPEX. Nós temos esse estudo propositivo, toda uma defesa para a volta do OH. Nós temos já um projeto de lei desenhado, redigido, para apresentar para quem tiver interesse. Para a Câmara, né? Para a Câmara, para os vereadores, quem tiver interesse. A gente já tem algumas ideias para tornar o OH, porque o OH é uma indústria, uma publicidade muito grande, né? No Brasil e no mundo. No Brasil mais ainda do que no mundo. Até voltando ao Congresso de Portugal, lá a média, foi falado muito isso, que a média do share do OH de publicidade no mundo é em torno de 5%. O desejo deles é elevar esse share para 10%. Que é onde nós estamos. Que é onde nós já estamos, e mal dimensionado. A gente sabe que esse número é maior ainda, né? E aqui a gente pode pedir até uma ajuda, um complemento dos outros canais de comunicação, como, por exemplo, a TV e o rádio. A gente sabe muito bem que o mix do OH com a TV potencializa em muito a propaganda do anunciante. Então, quando você mistura só 2, 3 tipos de mídia, você potencializa muito. Então, se volta o OH para São Paulo, inevitavelmente a agência vai programar a televisão também, vai programar o rádio também. Então, é um mix que faz a relevância, o resultado positivo de uma campanha de publicidade. E a gente sabe que só um meio de comunicação não traz toda a repercussão que o anunciante deseja. Então é um mix. O que antes eles teoricamente foram a favor da lei, a favor do final da mídia exterior de São Paulo. Se eles forem repensar isso, eles deveriam nos apoiar. Porque tanto é que a Globo veio pro OH.
Né? Então você vê a importância do OH, que o canal de televisão já é sócio hoje do OH. Nós temos nos Estados Unidos o canal CBS, um canal gigantesco de televisão lá, que ela é uma... Fortíssimo. Fortíssima. Que ela mudou de nome, hoje chama Outfront, e ela tem mais de 400 mil peças, faces publicitárias nos Estados Unidos. Olha o potencial, a grandiosidade do nosso mercado. Como eu disse, a gente movimenta muito dinheiro, então vamos colocar dinheiro, it's all about money, né? Vamos colocar dinheiro na mesa, vamos trazer dinheiro para a cidade, vamos trazer dinheiro para a população, direto na fonte. Então, a volta do OH para São Paulo é inevitável, é imprescindível, na verdade. E agora eu vou fazer um linkzinho, aproveitando o gancho, vou fazer um linkzinho para a questão política. Bora. Em 2001, que a gente saiu do plano de mídia político, das campanhas eleitorais. Acho que até um pouquinho antes, 2001, 2004, por aí. Por aí. São 20 anos. Quase, com um suposto argumento, né, outro argumento questionável do abuso do poder econômico. Então vamos retomar assim. Que lá em 2001 foi feita uma lei proibindo as campanhas políticas no OH, sendo que o político pode gastar investir a verba dele de publicidade na televisão, no rádio, na internet, seja fazendo panfletinho, fazendo cavalete, e por que não na mídia exterior? Ou até hoje ninguém sabe explicar também, né? Por que não pode fazer campanha política? Eu acho que assim, o político, quando ele está em campanha, ele tem que prestar conta de onde ele gastou o dinheiro dele. Sim, e o Tribunal de Contas aprovar. Sim. Pô, beleza, o Tribunal Eleitoral, né? Não é Tribunal Eleitoral. Tribunal Eleitoral. Então, ele tem que aprovar, chancelar onde ele gastou o dinheiro dele. E ele comprova através de nota fiscal e tudo mais. E por que ele pode investir o dinheiro dele em todos os meios de publicidade, menos no OH? Pois essa é a minha pergunta. Na questão da federação e do sindicato, você tem um online que é a mídia que mais cresce. Em segundo lugar, em crescimento, vem o nosso setor de trabalho, o OH. Entendo eu que esse mesmo político que vai acolher um projeto de lei é o mesmo político que pode ter o benefício, porque o grande político, cara, ele tem verba partidária, o grande político já está numa situação mais confortável numa disputa eleitoral. O pequeno, ele não tem a capacidade de entrar em alguns meios. E aí, sei lá, um frontlight, uma empena, um outdoor, esses equipamentos, eles podem trazer para o político uma diversificação de comunicação. Eu te digo, aparece no rádio. Leandro Formigoni, uma vez. Aí Antônio José 1000 vezes. Pô, já fica desigual a disputa. Mas quando você vai para a mídia de massa, ela torna mais igual a disputa eleitoral. Então, qual o trabalho que está sendo feito para que o Tribunal Eleitoral ele volte a pensar Foi tentado na última eleição. Isso, né? Recentemente teve uma reforma eleitoral, onde as entidades nacionais se juntaram, a FENAPEX, o CPEC São Paulo, a Central de Outdoor, a Cooperasdor, se juntaram algumas entidades e nós conseguimos colocar uma emenda na reforma eleitoral para que tramitasse lá dentro. Essa reforma eleitoral foi feita em 21. 21 ou 22? 21. Foi 21, que é para a eleição de 22. Né? Exato. Nós tivemos uma grande aceitação do poder político. Eles viram a importância, viram que é questionável não poder fazer OH. Tivemos mais de 180 votos na Câmara, mas ainda assim não foi o suficiente. 180 votos?
Pô, foi um trabalho de 500 deputados ali. A pessoa que tá lá naquele dia a dia da Câmara tem que pensar, porra, 180 votos, cara, não é fácil ter 180 votos. Então, e isso foi um trabalho que a federação fez muito intensamente, muitas visitas a Brasília, porque é um trabalho de corpo a corpo, um a um, é bater na porta de um e explicar tudo para um deputado. Depois você bate na porta do lado, tem que explicar tudo para ele de novo. E é um trabalho de formiguinha. E um dos nossos trabalhos agora que... ontem tivemos a eleição da FENAPEX de novo, então acabei de ser reeleito vice-presidente da FENAPEX junto com o Márcio René, presidente, de fortalecer a federação com os CPECs estaduais para que a gente se torne uma entidade cada vez mais abrangente, com penetração. E é só com trabalho de formiguinha mesmo que a gente consegue ter algum resultado. Então, quantas e quantas viagens foram feitas a Brasília para trazer o convencimento, né? E no final, o 180 saiu da reforma e tem planejamento para agora, para a próxima eleição? Depois ele se tornou um caminho para as eleições majoritárias, que seria para presidente, mas também não vingou. E o trabalho continua, ele é constante, né? Ele não para, ele está sempre em andamento, né? Então as entidades estão sempre conversando em relação a isso, para que também haja esse convencimento da classe política, para que veja a importância e a relevância do OH, inclusive para campanha política. Já pensou campanha política em São Paulo no grande formato, de novo? Que maravilha seria. Então, olha, usa essa câmera aqui. Nós temos uma audiência Brasil, né? Você sabe que, pô, cara, eu não poderia imaginar isso, mas esse conteúdo vai longe. Centenas, milhares de operadores de milho OH no Brasil estão acompanhando esse episódio. Eu acho que cabe você fazer um chamamento para essa turma, vamos nos mobilizar todos juntos. É isso, a gente tem que, nós empresários temos que nos mobilizar, porque assim, as entidades são feitas de pessoas e as pessoas trazem o resultado. Então, se a gente trabalhar em prol disso, se cada empresário contactar o seu político, o seu colega, vizinho da sua cidade, para que reverbere essa situação, cada vez mais a gente tem mais voz, fica mais alta a nossa voz. Então a gente precisa de relacionamento político. O CPEX nada mais é que vive de relacionamento político, no bom sentido, no sentido de convencimento de que o que está às vezes não é o suficiente, o que está errado, que pode melhorar, tudo pode ser aperfeiçoado, tudo pode ser melhorado. Assim como o Cidade Limpa, há 17 anos atrás, teve uma quebra de paradigma, vamos fazer uma outra agora, vamos ter uma outra quebra de paradigma agora, vamos mudar a perspectiva do OH para a cidade de São Paulo e para a classe política, para as campanhas eleitorais. Isso é muito importante. O CPEX está em todas as capitais? Nós temos 18... Das 27. Das 27, com o Distrito Federal. Então, ó, você que está aí e que tem CPEX no seu estado, você se filia lá, fortalece, cara. Se filia lá. Entre em contato aqui com o pessoal da produção para a gente tentar desenvolver um trabalho, engrandecer o trabalho da busca desse benefício que vai ser para todo mundo. Se você não pensa que você está aí no Tocantins, que você não vai ter o benefício da volta de São Paulo ou da volta da programação do OH na campanha eleitoral. É isso. Leandro, pô, você é um cara bacana pra caramba. Adorei conversar contigo. Pô, eu acho que a gente
conta comigo, que você precisar de mim aqui, desse carioca inquieto, pessoalmente, fisicamente, ou através dos relacionamentos, que a gente puder colaborar, ajudar com o sindicato, com a federação, com os pleitos do nosso coletivo. Você tem aqui um cara que vai te apoiar sempre, porque você é um cara de boas ideias. Bacana. E aqui, obrigado. Assim, no nosso final de encaminhamento aqui do final do programa, a gente sempre, como tem muita garotada, pessoal estudante que nos assiste, a gente sempre quer deixar uma mensagem bacana de motivação, de crescimento pessoal, uma mensagem... Eu queria que tu deixasse uma mensagem bem bonitona nessa câmera aqui, que eu vou botar essa mensagem num painel de LED grandão, bonitão, com a sua foto lá. E aí você faz essa mensagem, por favor. Eu queria primeiro fazer uma prévia de deixar um pensamento, né? Que é basicamente o começo de tudo. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Isso é bíblico. Isso é bíblico, você tem que trazer isso como um mantra para você. Para a vida. Para a vida. Então isso, não só quem quer empreender, mas isso para tudo, né? Você não gostaria que te passassem a perna, que te roubassem, que te enganassem. Então não faça com os outros com isso. Mas pensando no nosso produto, na nossa mídia, que tem que ser uma frase direta, curta e objetiva, eu falaria o seguinte, para você que quer empreender e começar de novo, eu até dei um spoiler aqui já sobre essa minha frase que eu vou deixar agora, mas eu falar assim, ó, tenha garra e disciplina. Porque sem garra, você não faz, as coisas não caem do céu no colo. Se você não tiver garra, persistência, resiliência e ir para cima, as coisas não acontecem. Você tem que fazer acontecer. Se você ficar esperando os outros fazerem acontecer para você, não vai dar certo. E a disciplina, você tem que ter disciplina, porque ter disciplina de um atleta é você fazer o que você não gosta como se você se você amasse. Então, e na nossa vida vai ter muita coisa que você vai ter que fazer que você não gosta de fazer, que às vezes não te traz prazer naquele momento, mas que no decorrer da vida vai te trazer muita coisa. Então, assim, garra e disciplina são fundamentais para a vida. Garra e disciplina, Leandro Formigoni. Pô, você deve ter sido muito zoado na sua escola, assim, molequinho, por causa do sobrenome, não? Pô, meu nome é muito forte, é o Formigão, né? Tipo, Formigão, eu também já adoro um doce, então caiu bem pra mim. Queridão, mais uma vez, obrigado a você. Obrigado a você, foi um prazer estar aqui. Você é agora um parceiro do canal e o que a gente puder fazer para ajudar lá o nosso coletivo, tamo junto. Você já tem feito bastante, só de abrir esse espaço aqui já está fazendo bastante. E trazer o tema, temas que são sensíveis. Trazer o tema e publicizar esse tema, né? Olha só, você que curtiu esse papo super legal, você hoje teve a oportunidade de conhecer a Aninha, que é uma querida, a qual tem um profundo agradecimento, nos ajuda aqui com o nosso Instagram. Nosso Instagram é o AJ Podcast Oficial. Você acompanha a gente no Spotify, já deixa lá 5 estrelinhas, porque a gente está buscando essas 5 estrelinhas lá. E você que acompanha a gente no nosso YouTube, se inscreve no canal. Tá bom? Fechado. Até a próxima, pessoal. Amigo. Prazer. Muito obrigado, parceirão. Senhoras e senhores, Leandro Formigoni. Muito obrigado.